Olá, sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação, na última parte da Resolução 2 de 2017, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Aula 6, continuação do artigo 14 ao 26. Gente, por que eu falo toda vez para vocês o nome da resolução? Para você guardar mesmo. Vai que já aconteceu. Começando com um teste, moçada. Bora comigo resolver. Bora comigo. Gente, se você tiver muita pressa, por exemplo, eu já tenho essa prática. Você pode dispensar a leitura aqui, ó, tá? E você vai direto aqui, ó, no que trata, ó, já começando aqui, ó, que aqui começa a pergunta, ó, considerando o que preconiza a BNCC para o ensino fundamental, assinale nas afirmações que se seguem, sim para as verdadeiras e não para as falsas. Mas se você não se sente seguro, vai lá ler tudo, tá? Bora comigo, porque aqui está trazendo novamente coisas que a gente está acostumadíssimo a ler. Você quer que eu leia? Então vai, vou ler. A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares públicas e privadas da educação básica, dos sistemas federal, estaduais e distrital e municipais, para construírem ou revisarem os seus currículos. Li. Agora vamos ler as proposições? Na BNCC, no ensino fundamental, está organizado em áreas, exatamente, ele está organizado em área, perfeito. O Conselho Nacional de Educação, mediante proposta de comissão específica, exato, deliberará se o ensino religioso no ensino fundamental terá tratamento como área do conhecimento, perfeito, ou como componente curricular da área das ciências humanas, certinho, vocês vão ver isso lá no final. Exatamente, é isso aqui mesmo, tá correto? Vamos lá comigo. A outra, a BNCC dos anos iniciais no ensino fundamental aponta para a necessária articulação com as experiências vividas na educação infantil? Corretíssimo também. Então, eu tenho sim, sim, sim. Vamos ver aqui a outra. Conforme estabelece a BNCC, somente o primeiro ano do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização? Não. Já falei para vocês, cuidado com esses somentes da vida. Ixi, rabisquei tudo. A outra, em atendimento ao que determina a BNCC, as instituições escolares não poderão adotar no processo de construção de suas propostas pedagógicas formas de organização e proposta de progressão próprios? Não, gente, então é sim, 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 não, não. Alternativa C. Ah lá, tá aqui para você. Área do conhecimento, ciências humanas. Gente, essa parte faz. Lembrando que nós estamos no artigo 14, continuando, tá? As áreas do conhecimento, do ensino fundamental e as suas competências. A linha A, compreender a si e a outro como identidades diferentes, de maneira que se exercite o respeito à diferença em uma sociedade plural, além de promover os direitos humanos. B. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico científico e informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações e significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. C. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de forma que participe efetivamente das dinâmicas da vida social, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de sua sociedade,
justa, democrática e inclusiva. A linha D. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo com isso o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. A linha E. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço em espaços variados e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço em espaços variados. F. Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental. A linha G. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Às vezes a gente olha para o tamanho da questão e fala, nossa, vocês vão ver que questão fácil. A BNCC de Educação Infantil estabelece 6 direitos de aprendizagem. Para contemplá-los, o professor precisa sempre tê-los em mente para garantir que as experiências propostas estejam de acordo com os aspectos considerados fundamentais no processo. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Esse conceito está relacionado a qual direito da aprendizagem? De aprendizagem, gente, olha aqui. Pelo amor de Deus, né? Só pode ser, não tem outro. Bora acertar. Acabou. Olha essa área de conhecimento. Ensino religioso. Bora comigo. Gente, olha a linha A. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições, movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Muito importante. Olha a linha B. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. A linha C. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida. D. Conviver com a diversidade de identidades, crenças e pensamentos, convicções, modos de ser e viver. A E. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. F. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo que se assegure, assim, os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura da paz. Parágrafo 1º. As áreas do conhecimento favorecem a comunicação entre os saberes dos diferentes componentes curriculares,
intersectando-se na formação dos alunos, mas preservam as especificidades de saberes próprios construídos e sistematizados nos diversos componentes. Parágrafo 2º. O ensino religioso, conforme prevê a Lei 9394 de 96, deve ser oferecido nas instituições de ensino e redes de ensino públicas de matrícula. Olha, a matrícula é facultativa aos alunos do ensino fundamental, conforme regulamentação e definição dos sistemas de ensino. Gente, só para a gente guardar, o ensino fundamental, por sua vez, parte das 4 áreas do conhecimento definidas pela LDB, que são linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E também o ensino religioso, ela parte das 4, mas também tem o ensino religioso. Lembra que é o Conselho Nacional de Educação que homologa, que determina isso? Definindo unidades temáticas e habilidades, que devem ser aprendidas em cada ano, observando a progressão dos alunos. Continuando, que é só uma recordaçãozinha. Mais um teste. Já respondi, mas vamos ler? Bora comigo. Tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular, assinale as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e F as falsas. A BNCC é considerada como referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de currículos e propostas, sendo exclusiva para as redes de ensino e as instituições públicas? Não. Escolares públicas? Não. Falso isso aqui. Entre as competências gerais da educação básica, olha lá, está a do estudante conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. Perfeito, perfeito. As decisões pedagógicas devem ser orientadas para o desenvolvimento de competências explícitas mediante a indicação clara do que os alunos devem saber e principalmente do que devem saber fazer. Exatamente. Olha a última. Comprometida com a educação integral, a BNCC considera que a educação básica deve visar a formulação e ao desenvolvimento humano global, o que demanda compreender a linearidade desse desenvolvimento. Não, esse desenvolvimento não é linear, fortalecendo a dimensão intelectual cognitiva. É a alternativa C mesmo, moçada. Falsa, verdadeira, verdadeira é falsa. Capítulo 5, das disposições finais e transitórias. Finalzinho. Artigo 15. As instituições ou redes de ensino podem, de imediato, alinhar seus currículos e propostas pedagógicas à BNCC. Olha o parágrafo único. A adequação dos currículos à BNCC deve ser efetivada preferencialmente até 2019 e, no máximo, até 2020. Aí, com a pandemia, não foi possível, né? Artigo 16. Em relação à educação básica, as matrizes de referência das avaliações e dos exames, em larga escala, devem ser alinhadas à BNCC no prazo de 1 ano a partir da sua publicação. 17. Na perspectiva da valorização do professor e de sua formação inicial e continuada, as normas, os currículos dos cursos e programas a eles destinados devem adequar-se à BNCC, nos termos do parágrafo 8º do artigo 61 da LDB, devendo ser implementados no prazo de 2 anos, contados da publicação da BNCC, de acordo com o artigo 11 da Lei 13.415/2017. Parágrafo 1º. A adequação dos cursos e programas destinados à formação continuada de professores pode ter início a partir da publicação da BNCC. Parágrafo 2º. Para adequação da ação docente à BNCC, o MEC deve proporcionar ferramentas tecnológicas
que propiciem a formação pertinente no prazo de até 1 ano, a ser desenvolvida em colaboração com sistemas de ensino. Artigo 18. O ciclo da avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, seguinte à publicação da BNCC, deve observar as determinações aqui expostas em sua matriz de referência às faculdades. 19. Artigo 19. Os programas e projetos pertinentes ao MEC devem ser alinhados à BNCC em até 1 ano após a sua publicação. Artigo 20. O Plano Nacional do Livro Didático deve atender o instituído pela BNCC, respeitando a diversidade de currículos construídos e pelas diversas instituições ou redes de ensino, sem uniformidade de concepções pedagógicas. Quase terminando, um pouquinho mais comigo. Artigo 21. A BNCC deverá ser revista após 5 anos do prazo da efetivação indicado no artigo 15. Artigo 22. O Conselho Nacional de Educação elaborará normas específicas sobre computação, orientação sexual e identidade de gênero. Artigo 23. O Conselho Nacional de Educação, mediante proposta de comissão específica, deliberará se o ensino religioso terá tratamento como área do conhecimento ou como componente curricular da área de ciências humanas, no ensino fundamental. Artigo 24. Caberá ao Conselho Nacional de Educação, no âmbito de suas competências, resolver as questões suscitadas pela presente norma. Artigo 25. No prazo de 30 dias a contar da publicação da presente resolução, o Ministério de Educação editará documento técnico complementar contendo a forma final da BNCC, nos termos das concepções, definições e diretrizes estabelecidas na presente norma. Artigo 26. Que essa resolução entre em vigor na data da sua publicação e fica tudo revogado às disposições em contrário. Galera, acabando mais um Bunda na Cadeira e sem enrolação, e acabou-se o que era doce, acabou a resolução 2 de 2017. Agora vai estudar e gabaritar, dá um like pra gente e se inscreva no canal. Um beijo!